novos, com atmosfera nova. Você percebeu isso nessa semana? Você sentiu que estamos aí respirando uma nova temporada? Em breve receberemos uma nova manifestação da glória do Senhor na festa dos tabernáculos. E estamos aí adentrando nas festas de outono. Quem veio no domingo passado, quando nós celebramos o ano 5784, faz barulho aí! Se você não participou, te convido a você participar. Essa transmissão está lá disponível no nosso canal no YouTube, Action Church Oficial. Não perca a oportunidade. Precisamos discernir os tempos para acessar tudo aquilo que Deus tem para nós em cada tempo determinado. Então profetiza para essa pessoa aí do seu lado e diga para ela: você está na temporada de acessar os portais dimensionais. Se você não crer nisso, eu creio por você. Nós cremos juntos e eu tenho certeza que cada um de nós, alinhados ao propósito, ao fluir, ao tempo divino, iremos acessar portais dimensionais diariamente na nossa vida, nessa nova estação, nesse novo ciclo anual. E celebramos aí o Yom Teruah, que implica no start, no início do 7º mês, que é o mês de Tisri, que é o mês que celebra o ano judaico. E só para esclarecer, nós não estamos aqui de forma ritualística, nós estamos de forma profética. E Deus estabeleceu em Êxodo capítulo 12, Ele estabeleceu os meses, Ele estabeleceu o ano. Daniel 2 diz que é Deus quem estabelece os tempos e as estações, e precisamos discernir os tempos e as estações divinas. E Deus estabeleceu um relógio, Ele estabeleceu um calendário profético, e nesse relógio, nesse calendário, Ele marcou épocas específicas para Ele se manifestar. E essa época, que é uma época de outono lá para Israel, é uma época onde existe várias festas. Há aí o Rosh Hashanah, que é a entrada desse novo ano, ao Yom Teruah, que é o toque do shofar, o toque da trombeta, que anuncia a chegada desse novo tempo. A trombeta, ela vem como um símbolo profético para despertar algo em nós. E esse foi o mandato do Senhor, esse é o chamado do Senhor para você e para mim: despertar. Diga comigo: eu vou despertar a cada dia e acessar os portões da glória. E estamos aí prestes a acessar, depois do povo entrar nessa temporada do ciclo anual, que é o Rosh Hashanah. Eles, ao 10º dia, eles celebravam o Yom Kippur, que é o que nós iremos tratar hoje. Estamos aí prestes a acessar o Yom Kippur. De fato, o Yom Kippur, ele irá iniciar agora, a partir do meio-dia, mais ou menos. Alguém me ajuda? No horário, no fuso horário? Meio-dia, 6 horas de lá, meio-dia daqui. Então estaremos juntos acessando esse portal dimensional. E o que é o Yom Kippur? O Yom Kippur é um dia determinado por Deus. Quem determinou o Yom Kippur? Ok, é um dia determinado por Deus para entrarmos em arrependimento, para sermos restaurados. A cada ano, Deus estabelecia um dia para que o povo pudesse fazer a expiação pelos seus pecados, pelas suas transgressões e pelas suas iniquidades. Então o Yom Kippur, ou o dia da expiação, é o dia da restauração. E Yom Kippur significa restauração. E por que eles faziam isso? Porque eles queriam se livrar de todas as pendências. Diga comigo: pendências.
Eles não queriam ter delitos, eles não queriam ter laços, eles não queriam ter pendências com o ciclo anterior. Eles queriam acessar uma nova dimensão da glória de Deus, que era a festa do tabernáculo, de uma forma pura, de uma forma separada. Então o Yom Kippur é um dia determinado para nós olharmos para dentro de nós e nos libertarmos, nos livrarmos, confessarmos tudo aquilo que está pendente. Onde? Nos tribunais celestiais. Nós estamos no ano 5784, que é o ano das portas. Nós acessamos aí a porta dimensional, que é a porta do sul, do leste, do oeste e do norte. E estamos aí prestes a viver maravilhas da glória de Deus. Estamos nesse ano das portas. O número 4 do ano 5784 tem uma letra que é a letra Dalet. E Dalet tem uma figura que é a figura de um portal dimensional que alcança todas as áreas da nossa vida. Mas para você acessar as portas grandes e eficazes que Deus está abrindo para você, nós precisamos entrar em humilhação, precisamos entrar em arrependimento, precisamos entrar em quebrantamento, precisamos entrar em confissão de pecados, confissão de transgressões, rebeliões e confissão de iniquidade. Então, mais do que você entender que é o ano das portas, o mais importante é você saber que no ano das portas, o que vai determinar se você acessa ou não essas portas é o seu coração, é a sua motivação no seu coração. E o Senhor quer romper todas as limitações, todas as pendências, todas as sentenças contrárias, todo coração corrupto, todo coração endurecido, para que possamos viver a plenitude da glória de Deus. Em Levíticos capítulo 23, no versículo 26, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: mas ao 10 deste mês sétimo, ou seja, o dia 10, será o dia da expiação, e tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, e trareis uma oferta queimada ao Senhor. E a partir dali começa a descrição de todo um cerimonial que o povo deveria fazer para celebrar o dia da expiação. Então, o dia da expiação, Yom Kippur, era um dia para arrependimento. E arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança de mentalidade. Você e eu acessaremos novos portais dimensionais quando a nossa mente passar por um processo de arrependimento, passar por um processo de transformação. O dia da expiação é um dia para você e eu mudarmos a nossa configuração mental, mudarmos o nosso modelo mental e pedirmos ao Senhor que libere sobre nós misericórdia, libere sobre nós restauração. Então, essa é a estação e esse é o dia. Estamos prestes a acessar esse dia. Em alguns poucos minutos iremos acessar essa temporada de Yom Kippur, o dia para nós afligirmos a nossa alma. E a aflição da alma não significa você se lamentar, não significa você ter remorso, porque quem tem remorso não muda a sua mente, sabe que faz as coisas erradas e às vezes até confessa, mas não deixa de fazer as coisas erradas. Isso é remorso, e o remorso te leva à destruição e te leva à morte. Judas, ele não se arrependeu, Judas teve remorso. Pedro
Pedro, ele pecou e se arrependeu. E porque ele se arrependeu, ele se tornou o líder da igreja primitiva. Arrependimento é você mudar a sua mente e deixar de fazer as coisas erradas que você estava fazendo até o dia de hoje. E eu quero declarar que a partir de hoje você irá sofrer uma metanoia, uma transformação. Você irá passar por um arrependimento, e as coisas erradas que você estava fazendo até aqui, você vai mudar, você vai transformar, você vai confessar e vai deixar. Provérbios 28, versículo 13, diz que aquele que encobre as suas transgressões, e a palavra transgressão é rebelião, aquele que encobre as suas transgressões não prosperará. Quantos querem ser prósperos? Não, vou perguntar novamente. Quantos querem ser prósperos? Eu também quero ser próspero. A primeira chave para você ser próspero é você se livrar das transgressões, se livrar dos pecados, das rebeliões, não cobrir isso e não encobrir isso. Precisamos confessar, mas não apenas isso. Provérbios 28 diz que aquele que confessa e deixa, diga comigo, confessar e abandonar. Não basta apenas você confessar, não basta apenas você chegar até mim e confessar como líder espiritual, confessar os seus pecados, as suas transgressões, as suas iniquidades, mas você permanecer pecando, transgredindo e cometendo iniquidade. Não adianta, porque você não vai prosperar. E eu quero dizer que nesse ano você vai acessar todas as portas com prosperidade. Mas a primeira chave para você acessar a prosperidade é você confessar e abandonar as suas transgressões. Porque diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, alcança o favor do Senhor. E por isso que Deus mesmo estabeleceu o dia do Yom Kippur como estatuto perpétuo, para que nós possamos nos aproximar dele e receber dele a misericórdia, receber dele o favor. Mas só faremos isso através da confissão de pecados, através da confissão de transgressões e através da confissão de iniquidades. Nesse tempo, preste atenção nisso. Nesse tempo, todo o povo entendia que era o tempo dos livros se abrirem. No dia de Yom Kippur, eles entendiam que os livros nas dimensões espirituais eram abertos. E nós sabemos, e se você não sabe, preste atenção, porque nós faremos aí uma outra imersão gratuita e online sobre os tribunais celestiais. Mas nos tribunais celestiais há salas, e nessas salas há diversos livros. Você vai ver na palavra de Deus que há diversos livros. Há o livro da vida, há o livro de destino. Todos os nossos dias foram escritos, Salmo 119, Salmo 139, no livro de destino. Então você tem um livro no mundo espiritual. Eu tenho um livro no mundo espiritual, e nesse livro Deus escreveu todas as coisas boas, as boas obras ao nosso respeito, para cumprir onde? Para cumprir aqui na terra. E eu declaro nesse tempo a revelação desses livros. É nessa temporada de Yom Kippur que o povo de Israel entendia que os livros eram abertos. Para quê? Porque eles sabiam que os livros eram abertos para desatar o destino das pessoas nessa nova estação anual que eles estavam entrando. Mas para eles experimentarem tudo aquilo que Deus havia escrito nos livros de destino, eles precisavam se arrepender, eles precisavam resolver suas pendências, porque quem herda uma dívida fica escravo do erro do seu passado. Você precisa entender que não é apenas você confessar a
prática do pecado ou a prática da iniquidade, mas também resolver as pendências que os seus antepassados cometeram. Eu declaro que a partir de hoje, nem você, nem eu herdaremos as dívidas por causa do pecado dos nossos antepassados. Hoje nós entramos na estação em que o sangue de Jesus irá cobrir pecados e transgressões, irá nos livrar, irá carregar as nossas iniquidades, as iniquidades que cometemos e as iniquidades que os nossos antepassados cometeram. Você não vai herdar a dívida dos pecados dos seus antepassados. Por isso, você precisa resolver o seu passado para ter um presente assertivo, para viver um futuro positivo. Não há como você construir o futuro com as promessas de Deus se você não resolve o seu passado. Se você cobre as iniquidades, os pecados, as transgressões, você não prosperará. Então, Yom Kippur, ou o dia da expiação, é um dia de restauração, é um dia de purificação, é um dia de reconciliação, é um dia onde, através do sacrifício de Jesus, nós vamos dar o troco no diabo. A partir de hoje você vai dar o troco no diabo. A partir de hoje você vai se apossar do poder que há no sangue de Jesus. Não haverá nada que impeça você de acessar os portais dimensionais nessa nova estação. A partir de hoje, o sangue de Jesus vai te habilitar para você viver esse novo tempo. Isaías 59, no versículo 1 e 2, depois você pode ler, diz que as nossas iniquidades, elas fazem separação entre Deus e nós. E a partir de hoje nós estamos nos aproximando do Pai. E eu declaro que você não irá se separar do Pai. A iniquidade nos separa do Pai. A iniquidade nos separa do amor do Pai. Mas a partir de hoje, mediante o sangue de Jesus, nós iremos novamente ser atraídos, iremos novamente nos aproximar do Pai por causa da graça. Por isso que Isaías 53 diz que Jesus carregou, Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Para quê? Para nos reconciliar com o Pai. Então eu quero que você anote isso. No Yom Kippur, que é o dia da expiação, o dia da expiação nos leva à reconciliação. Não há como você passar pela expiação se você não acessa a reconciliação. Através de Jesus, você e eu fomos novamente reconciliados com o Pai. A iniquidade nos separava do Pai, mas através de Jesus nós somos reconciliados, porque Jesus carregou sobre si as nossas iniquidades. Ele cobriu os nossos pecados e as nossas transgressões. E por que Ele fez isso? Para nos mostrar o que é sofrer? Não, para que você e eu pudéssemos ser reconciliados novamente com o Pai. Quando nós celebramos Yom Kippur, nós celebramos o sacrifício de Jesus, e nós celebramos a redenção e celebramos a reconciliação. Repita comigo: a expiação me leva à reconciliação. Vai aí em Hebreus capítulo 9, no versículo 3 a 5. Hebreus 9, no versículo 3 a 5, diz assim: depois do segundo véu, aqui está falando do tabernáculo. Depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um altar de ouro do incenso e a arca da aliança. Onde está a arca da aliança?
toda coberta de ouro, no qual estava um vaso de ouro que continha um maná, a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas da aliança. O que tinha na arca da aliança? Tinha um maná, diga comigo, maná. Tinha, fala comigo, a vara de Abraão. E fale comigo, as tábuas da aliança. 3 coisas haviam na arca da aliança. A arca da aliança, ela era um símbolo da presença de Deus. Essa arca aqui é só uma representação, ok? Porque não era assim pequenininho não. E vocês vão entender o porquê, depois eu vou falar sobre isso. Mas é só uma representação, pode se assentar. A arca da aliança, ela permanecia no Santo dos Santos e era um símbolo da presença de Deus. Vamos continuar lendo aí no versículo 5. Sobre a arca da aliança estavam os querubins da glória. Os querubins de quê? Ok, e com a sua sombra cobriam o propiciatório. Por isso que isso aqui está errado, porque os querubins, eles eram gigantescos e eles tinham as suas asas abertas, e as suas asas, elas cobriam toda a tampa. A tampa era chamada, a tampa da arca era chamada de propiciatório. Então os querubins da glória, os mesmos querubins que Isaías viu em Isaías capítulo 6, os querubins da glória de Deus. E deixa eu te falar algo, os querubins, eles se encontram no trono de Deus. Os querubins, eles são querubins da glória. E por que são querubins da glória? Porque o lugar de permanência deles é sobrevoando o trono de Deus. Então, por que eles desenharam aqui, ou Deus os instruiu para desenharem os querubins? Porque era a representação do que acontecia no trono lá nos céus. E os querubins, versículo 5, diz que os querubins da glória, com a sua sombra, cobriam um propiciatório. E aqui, Hebreus diz, dessas coisas não falaremos agora pormenorizadamente. Mas eu quero que você entenda algo. Lá no tabernáculo havia o Santo dos Santos, que era o local onde a arca, onde a presença do Senhor habitava. E havia ali na tampa da arca o que era chamado de propiciatório. E os querubins estavam acima do propiciatório, e eles, com a sombra das suas asas, eles cobriam a arca, eles cobriam a tampa, eles cobriam o propiciatório. Mas também, vai aí rapidamente, porque vocês estão olhando para mim assim, nunca vi sobre isso. Então vai lá para mim, por favor, em Levíticos capítulo 16. Versículo 2, Levíticos 16, versículo 2. Versículo 1, vamos lá. O Senhor falou a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se aproximaram do Senhor. E disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, o teu irmão, que não entre no santíssimo lugar, que é o Santo dos Santos, a qualquer hora, além do véu diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. E deste modo Arão entrará no santuário com um novilho para oferta de pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica sagrada de linho, calções de linho sobre o corpo, cingir-se-á com um cinto de linho, cobrirá com uma mitra de linho. Essas são as vestes sagradas, e por isso banhará o seu corpo na água e então as vestirá. Ok, e aqui começa toda a descrição. Perceba que os querubins da glória, eles estavam com as suas asas, e a sombra das suas asas cobriam o propiciatório. Diga comigo, propiciatório. Mas Deus se manifestava através da arca com uma nuvem acima do propiciatório. Havia uma nuvem da glória de Deus sobre o propiciatório, e essa nuvem era representada
representação da misericórdia de Deus. Por isso que Deus estabeleceu, porque foi Deus que estabeleceu lá em Levíticos 16, todo um cerimonial, um modelo para que o sumo sacerdote pudesse entrar no Santo dos Santos e celebrar o dia da expiação. Ele não podia entrar em qualquer hora, ele não podia entrar do jeito, com a roupa que ele quisesse, ele não podia entrar da maneira que ele quisesse, porque senão ele iria morrer, porque a glória de Deus estava se manifestando ali. Então ele deveria o quê? Tomar banho. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: você tomou banho hoje? Ele deveria tomar banho. Olha, eu vi umas carinhas aí que eu me assustei. Gente, tomar banho antes de vir, ainda mais nesse calor. Então eles, quem está aqui comigo, diga eu. Ok, então eles chegavam e eles tinham que tomar banho, e eles tinham que se vestir de linho, eles tinham que se cingir com um cinto de linho, eles tinham que colocar o efode, eles tinham que se vestir as vestes sagradas para poder acessar um ambiente sagrado, para poder acessar um ambiente purificado, para poder acessar um ambiente que estava santificado. E eles se aproximavam, e depois que eles se aproximavam, eles deveriam trazer a sua oferta, o seu sacrifício. Primeiro eles faziam a expiação deles e de toda a sua família, e eles aspergiam o sangue sobre o propiciatório, sobre a tampa. Eles aspergiam o sangue, porque eles sabiam que era através daquele sangue que iria cobrir os seus pecados, as suas transgressões, as suas iniquidades, e eles poderiam assim ter a liberdade para mais um ano de desfrutar das bênçãos de Deus. Olha como que eles entendiam toda a questão espiritual. Depois disso, eles se aproximavam novamente e aspergiam, faziam suas ofertas queimadas, seus holocaustos, e eles aspergiam o sangue dos animais sacrificados para expiação do pecado e da transgressão de todo o povo. Primeiro, antes de você apontar o cisco do olho do seu irmão, você precisa arrancar a trave que está no seu olho. Não adianta você apontar e acusar o pecado, a rebelião, a transgressão do seu irmão, se você não se purificou diante de Deus. E isso era muito sério. Então o sumo sacerdote chegava, fazia expiação. Diga comigo, expiação. A expiação é isso, é cobrir com um betume, é purificar, é cobrir. Então eles entendiam que quando eles aspergiam o sangue, que era o símbolo do sangue de Jesus, esse sangue na nuvem da glória de Deus trazia a expiação, trazia a purificação, cobria os pecados e as transgressões. E depois disso, eles tinham que fazer algo com a iniquidade, que nós não vamos entrar nisso hoje. Então, o que tinha em cima do propiciatório? Tinha os querubins da glória com a sombra das suas asas. Eles cobriam o propiciatório e eles também guardavam ali a nuvem da glória do Senhor. Agora, a tampa do propiciatório era o lugar também que era chamado de trono de misericórdia. Diga comigo, trono de misericórdia. Porque o sumo sacerdote entendia que quando ele aspergia o sangue sobre o propiciatório, o trono de misericórdia de Deus dava para eles a restauração e a oportunidade deles viverem as bênçãos de Deus em todo o ano que se iniciava. Por isso que Yom Kippur é tão importante, porque quando nós acessamos, confessamos pecados, transgressões e iniquidades, nós estamos acessando um trono de misericórdia através do sangue de Jesus, e as misericórdias do Senhor serão renovadas sobre a sua vida a cada nova manhã. Eu quero dizer que hoje o trono de misericórdia está neste lugar.
Hoje o trono da graça, o trono de misericórdia está nesse lugar. Por isso que quando Jesus, Ele morreu por nós, Ele foi a nossa expiação. Vai aí em Romanos capítulo 3, no versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O Santo dos Santos, a Arca da Aliança, era uma manifestação da glória de Deus. Pelo seu pecado, pelo meu pecado, nós somos destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. A graça de Deus não é para você viver uma desgraça. A graça de Deus, Tito 2 diz que a graça de Deus vem para que você e eu possamos viver uma vida sóbria, uma vida justa e uma vida moderada. O que significa isso? Que a graça de Deus faz você viver uma vida equilibrada, uma vida justa, uma vida em verdade. Então a graça não era apenas para cobrir pecados, transgressões, para que você continue vivendo a desgraça do pecado. A graça de Deus, ela te posiciona numa outra dimensão. A graça de Deus faz com que você alcance o favor de Deus, mesmo sem você merecer. Porque você e eu não merecemos. Nós merecemos a morte, nós merecemos a destruição. Mas através do sangue de Jesus, nós somos justificados. Versículo 24 diz: pela redenção que há em Cristo Jesus. Agora preste atenção: o qual Deus propôs a propiciação pela fé no seu sangue. O que estava dizendo aqui? Que a partir de agora não precisamos entrar ritualisticamente num tabernáculo construído por mãos humanas, ou pegar a Arca da Aliança e aspergir um sangue de sacrifício para que possamos acessar a misericórdia, o trono da misericórdia do Senhor. Através do sangue de Jesus, Deus nos libertou e propôs para nós a propiciação. Levante a sua mão e diga: Jesus é a propiciação. O sangue de Jesus cobre pecados, transgressões e iniquidades. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Através do sangue de Jesus, através da aspersão do sangue de Jesus, nós somos reconciliados. Deus propõe uma propiciação. Deus diz que o trono da misericórdia, a nuvem da graça, estará aberta para nós, para que possamos viver o favor e a misericórdia de Deus. Versículo 25: para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Hoje você não precisa liberar um ritual. Hoje, através do sangue de Jesus, nós somos justificados. Através do sangue de Jesus, Deus propõe a propiciação. Os querubins da glória cobrem a arca, a nuvem do trono da misericórdia recebe a voz do sangue de Jesus e libera sobre você e sobre mim a purificação. Por isso que hoje é o dia de você dar troco no diabo. Hoje é o dia de você mostrar para o diabo que o sangue de Jesus te redimiu de todo pecado. O sangue de Jesus te purificou. O sangue de Jesus te libertou. O sangue de Jesus te justificou. E hoje você e eu podemos acessar um novo e vivo caminho, a presença, a glória de Deus, através do sangue
sangue de Jesus que é aspergido para que possamos alcançar o trono da graça. E por que eu estou falando tudo isso? Porque preste atenção agora. Nós falamos que Dalet, que é o número 4 do ano 5784, significa e tem um pictograma, uma figura de uma porta. Mas Dalet também tem uma outra figura. E essa figura é a figura de um homem curvado carregando sobre si um grande fardo. Por isso que você está vendo aí na imagem do Yom Kippur, Jesus foi esse servo sofredor. Jesus foi esse homem que se encurvou, que se humilhou, que se afligiu e carregou o grande fardo, que era a cruz, que era a maldição que você e eu estávamos destinados. E Ele por amor, Ele se humilhou e Ele carregou. Então, o que mostra isso para você e para mim, nesse ano dos portais dimensionais? Ei, ouça o meu conselho: não entre pelos portais com o nariz empinado. A chave para você acessar os portais é a posição de Jesus. Você precisa se humilhar, você precisa ter humildade, você precisa entender porque Jesus morreu na cruz por você, que você está alcançando essa porta não porque você merece, mas por causa da graça. O acesso aos portais dimensionais virá através da graça. Essa palavra Dalet, que implica nessa figura de um homem carregando um grande fardo, carregando o peso da cruz, implica em alguns significados. Implica em insultar, machucar, espancar, sofrer enfermidade ou doença, ser esmagado, ser humilhado, ser fraco, ser frágil, perfurar, ferir, mutilar e ser silencioso. Tudo isso são palavras que são descritas em Isaías capítulo 53. Foi o que Jesus sofreu. Então esse é o ano para nós olharmos para Jesus e reconhecermos que através do sofrimento dele, nós temos a graça de acessar os portais dimensionais. Ei, Jesus não sofreu, eu vou repetir isso, Jesus não sofreu para você acessar com sofrimento, não. Jesus, Ele sofreu, Ele carregou nossas iniquidades, Ele suportou o peso da cruz, da ignomínia, da vergonha, Ele carregou as transgressões, os pecados, Ele foi humilhado, Ele foi envergonhado, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, Ele carregou as nossas maldições. Para quê? Para nos redimir da maldição. Essa é a nossa garantia, essa é a sua garantia, essa é a minha garantia, de que agora nós podemos acessar, não amaldiçoados, podemos acessar os portais abençoados, porque Ele carregou sobre si a maldição, Ele se fez maldição, para que nós pudéssemos desfrutar das bênçãos. Jesus carregou, Jesus tomou a maldição dos nossos pecados, para que você e eu vivamos a bênção. Jesus tomou os pecados, para que você e eu possamos viver a sua justiça. Jesus carregou sobre si as nossas enfermidades, para que você e eu pudéssemos ter a saúde. Jesus tomou sobre si a pobreza, a escassez, a maldição da falta de recursos, para que você e eu pudéssemos viver a abundância. Jesus foi o servo sofredor que derramou seu sangue, para que você e eu pudéssemos acessar a porta da promessa. Esse é o poder da cruz. Esse é o poder da cruz. Por isso que agora você vai entender claramente quando Jesus diz em João 10:9, Jesus diz: eu sou a porta. Estamos no ano dos portais, e a porta é Jesus. E Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por
por mim receberá salvação, entrará e achará pastagens. Jesus, o servo sofredor, se humilhou. Ele veio, ele largou toda a sua glória eterna, se humilhou e se fez forma de homem. Mas não apenas isso, Filipenses 2 diz que na forma de homem ele ainda se humilhou mais e se tornou servo, e ele carregou a cruz para que nós pudéssemos entrar por essa porta. Jesus é a porta, o servo sofredor, o sangue de Jesus é a porta para que você e eu possamos entrar por essa porta. Quem entra por essa porta, número 1, acha salvação. E a salvação não é apenas você ir para o céu. A salvação implica em você ser restaurado, em você ser salvo e em você ser liberto. A salvação é a palavra sozo, que implica em salvação, implica cura e implica em libertação. Ei, Jesus não te salvou apenas para você ir ao céu, porque senão ele iria te salvar e você iria morrer no outro dia. Mas você está vivo aqui. Belisca essa pessoa do seu lado e diga: não, você está vivo. Então, Jesus não morreu para você ir para o céu apenas. Jesus morreu para que você possa acessar a porta da salvação, ser salvo, ser curado, ser liberto. E não apenas isso, aquele que entrar por mim entrará, diga comigo, eu entro, e achará pastagens. Ou seja, você vai encontrar resultados, você vai encontrar frutificação, você vai encontrar abundância, você vai ser nutrido, você vai ser alimentado, você vai ser potencializado, você vai receber crescimento, você vai ser desatado, você vai ser destravado. Quando você entende que Ele é a porta, você entende que a porta que Ele abre ninguém fecha. Quando você entende que Jesus é a sua porta, você entende que é através do sangue dele que nós acessamos o trono da misericórdia. Eu quero profetizar que nesse tempo o Senhor irá liberar favor sobre a sua vida. Essa é a estação onde você vai ver as misericórdias. Lamentações diz: as misericórdias, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A cada manhã ao acordar você vai ver a misericórdia do Senhor, você vai sentir a misericórdia do Senhor, você vai experimentar a misericórdia do Senhor e o favor do Senhor. O que implica isso? Que tudo aquilo que conspirou contra você, pela misericórdia do Senhor, vai se reverter e vai ser liberado ao seu favor. Isso é misericórdia. Por isso que Apocalipse 3, no versículo 20, diz assim, Apocalipse 3, 20, coloca nos telões para mim. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no seu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Preste atenção, quem está comigo aqui, diga eu. Essa passagem foi utilizada muitas vezes em questões de evangelismo, né? E nós várias vezes dizemos: Jesus está à porta, Ele está à porta e bate. Se você ouvir a porta, Ele vai entrar na sua vida. Glória a Deus por isso. E não há nada contra você liberar essa palavra para uma pessoa que ainda não se converteu, para uma pessoa que ainda não conhece Jesus. Usar essa palavra como uma versão evangelística, não há nada contra isso. Mas eu quero que você entenda o real significado disso, porque essa não era uma palavra destinada para evangelismo. Essa era uma palavra destinada para uma igreja, uma das 7 igrejas do Apocalipse, que era a igreja de Laodiceia. Então não era destinado para a sociedade, era destinado para as pessoas, para os cristãos que faziam parte da igreja de Laodiceia. E o que está dizendo aqui? Jesus disse: eu sou a porta. A mesma coisa que ele disse lá para João, no Evangelho de João. Jesus disse: eu sou a porta e eu estou batendo. E se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eu quero dizer que Jesus é a porta, mas Jesus também está batendo a porta, porque Ele quer que você acesse essa nova dimensão. Ele quer que você acesse, mas Ele quer que você também acesse com Ele essa nova dimensão. Não é para você usurpar da porta, é para você ser inteligente e chamar Jesus para acessar a nova dimensão junto com você. Quando Ele entra, o que acontece quando Ele entra? Diz aí, quando Ele entra, eu entrarei em sua casa. Quando Ele entra, o que acontece? Eu cearei com Ele e Ele comigo. O que acontece quando Jesus entra com você nas portas? Jesus come com você. Jesus desfruta com você. Jesus prepara a mesa. Salmos 23. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Quando você passa pela porta que é Jesus, mas permite que Jesus entre com você nessa nova realidade, você acha as pastagens, mas não apenas isso. Você começa a desfrutar das bênçãos junto com Jesus. E deixa eu te falar algo. Ser inteligente é você chamar Jesus para ser parceiro das grandes bênçãos que Ele tem para derramar sobre você. Diz que Ele entra e Ele come com você. Eu quero te falar que nessa estação Jesus está chamando para você comer com Ele. Jesus está chamando para você preparar um banquete. Ele quer também preparar um banquete. Ele quer que você desfrute do banquete. Salmos diz que há delícias na destra do Senhor. Há delícias preparadas para você que você ainda não comeu. Você que estava desnutrido do ciclo anterior, passando fome, estava mirrado, estava sedento, estava ali totalmente esmorecido, desfalecido. Nessa nova estação você vai entrar pela porta, você vai achar pastagens e você vai cear junto com Jesus. Jesus está te chamando à mesa. A mesa é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar de intimidade. A mesa é um lugar para revelar segredos. A mesa é um lugar para mostrar intimidade. Quando você senta à mesa com a sua família, você se dispõe e você vem e também fica despido de toda a máscara, sim ou não? Você come, você está dentro da sua casa, você pode ser quem você é. Jesus quer ter intimidade com você nessa nova estação. Nessa nova intimidade da mesa, é na mesa, diga comigo, é na mesa. É na mesa que você vai desfrutar das bênçãos dele. É na mesa que você vai desfrutar do banquete. É na mesa que você vai provar da bondade de Deus. É na mesa que você vai deliciar do mel que ele preparou para você, que é a sua palavra. É na mesa que você vai ver a manifestação de Jesus e da sua glória. Mas você precisa entrar. Você precisa permitir que Ele entre com você também. Ele quer entrar e Ele quer cear. Ele quer comer contigo. Ele quer celebrar contigo. Ele quer ter momentos de intimidade com você. E isso só acontece quando nós recebemos a redenção através da aspersão do sangue de Jesus. Por isso que esse é um dia de libertação. Por isso que esse é um dia de restauração. Porque a libertação não é para você ficar exposto. A libertação não é para eu chamar quantos demônios você vem carregando no decorrer da sua vida. Não. E de fato isso vai cada vez mais diminuir. Porque hoje você não pode falar quase nada, que senão te metem um processo, sim ou não? Porém, quando você está em intimidade, tudo aquilo que estava te bloqueando, tudo aquilo que estava te oprimindo, vai te libertando. Essa é a libertação através do sangue de Jesus. Você começa a acessar novas dimensões da glória de Deus. E qual é o objetivo da libertação? Te devolver o shalom. Te devolver a paz. Nada quebrado, nada faltando na sua vida, nada fora do lugar, tudo alinhado, tudo curado, tudo restaurado, tudo liberto, tudo santificado, tudo restituído. Esse é o shalom. O objetivo da libertação é trazer paz, é trazer shalom.
Por isso que essa porta, que é Jesus, e as portas que estão abrindo para nós, porque é muito lindo nós falarmos que esse é o ano dos portais dimensionais, e eu acesso os portais dimensionais, e é uma porta grande e eficaz para mim, e eu acesso nessa hora, e eu creio que você vai acessar, mas eu quero que você entenda que você não está acessando porque você merece, você está acessando porque através do sangue de Jesus, você desfrutou do trono da misericórdia, do trono da graça, e através do sangue dele você está podendo entrar e cear com ele, porque a porta que Deus vai abrir para cada nova etapa desse ano 5784, guarde isso, é uma porta grande e eficaz. É a porta que Deus abre e ninguém fecha, porque Ele é a porta. É a porta que estará continuamente aberta para você. Você crê nisso? É uma porta grande, é uma porta eficaz, mas também é uma porta estreita. O fato dela ser grande, o fato dela ser oportuna, não significa que ela é larga. É uma porta estreita. Por isso Mateus 7, no versículo 13, diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Esse é um ano para você ir contra a maré. Tá todo mundo entrando numa porta larga, tá todo mundo indo para o caminho da perdição. Você vai para a porta estreita, porque a porta larga, a porta da perdição, vai te levar à destruição. É isso que a palavra de Deus diz. Muitos entram por ela, e estreita é a porta, e apertado o caminho que te leva à vida. Aquele que entra por mim entrará pela porta, receberá salvação e encontrará pastagens. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei com ele, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Ele encontrará a vida. Onde você encontra a vida? Na porta estreita. Você encontra a vida na porta estreita. Diz: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e há poucos os que a encontram. Eu declaro que nessa hora você fará parte dessa minoria. Você fará parte dessa minoria que acessará a porta estreita. Sabe o que significa estreito? Significa apertado. Então vai comprimir? Vai. Vai apertar? Vai. Vai esmagar como uva? Vai. Vai prensar? Vai. Você vai ter que trabalhar mais? Vai. Você vai ter que renunciar ao seu orgulho? Vai. Você vai ter que renunciar à sua soberba? Vai ter que renunciar à sua soberba. Você vai ter que se humilhar? Vai. Você vai ter que entrar na posição que Jesus entrou e liberou do seu sangue? Vai. Mas você vai encontrar vida. Você vai encontrar a vida em abundância. Então, se o caminho está comprimido, se você está dizendo que você está meio apertado, se está atravessando por dificuldades que estão ali te resistindo, eu quero te dizer algo: continue, porque a porta é grande e eficaz, mas é uma porta estreita, e essa porta é uma porta que está sempre aberta para você. Essa porta é a porta que você pode entrar com segurança e ter a certeza de que você vai encontrar vida, e vida em abundância. Você acredita nisso? Diga comigo: porta grande e eficaz. As portas estarão continuamente abertas, mas a porta é estreita. Dá um high five nessa pessoa do seu lado e diga para ela: entra pela porta estreita. Esse é o tempo para você entrar pela porta estreita. Esse é o tempo para você entrar pela porta estreita. É muito lindo quando a gente recebe a revelação do novo ano, mas quando compete a nossa parte, porque essa parte é a nossa parte, Deus vai fazer a parte dele. E ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Mas a minha pergunta não é se Deus vai fazer a parte dele. A minha pergunta é: você está disposto a fazer a sua parte?
Você está disposto a confessar pecados, transgressões, iniquidades e abandonar para que você alcance o trono da misericórdia através do sangue de Jesus e possa aí humilhar diante do Senhor para que Ele te exalte, para que Ele venha e se alimente com você, para que Ele venha e desfrute com você, para que Ele venha e faça você se assentar no trono, porque eu não terminei. Apocalipse 2. Apocalipse 3, Apocalipse 3, 21 diz: ao que vencer, depois disso, depois que Jesus acessar a porta, diz: ao que vencer, eu dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. E assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Sabe o que acontece? Quando você acessa a porta que é Jesus, acessa a porta estreita. Quando você convida Jesus para cear com você, vem governo sobre a sua vida. Jesus faz você assentar com Ele no seu trono. Jesus faz você ser posicionado. Por isso que a porta estreita, ela te comprime, mas ela te impulsiona para você entrar numa posição de autoridade. A porta estreita, ela te esmaga, ela te tritura, ela te aperta, mas quando você acessa, tem trono disponível para você sentar. Tem governo disponível, tem trono disponível para você. Então, não é que você vai ser apertado para você ser devorado. É para você ser apertado, acessar a porta, para você entrar como um governante, como um governador, como aquele que vai sentar no trono, como realeza, para desfrutar. Assim como Jesus se assentou com o Pai no trono, Jesus disse: assim você vai se assentar comigo no trono. Para quê? Para governar, para legislar, para liberar, para sentenciar, para provocar a vida. Então, o que tem depois da porta estreita? Tem vida e tem governo. E tem abundância. Diga comigo: vida, governo e abundância. Diga mais uma vez: vida, governo e abundância. E por que eu digo que tem abundância? Pode ficar de pé, gente, já está terminando. Vai aí em Mateus 19, no versículo 16. Eu já falei de outro tipo de porta aqui hoje, que é a porta estreita. Jesus é a porta. E eu vou te falar de outro tipo de porta. A gente ainda está nesse mês todo falando sobre várias categorias de portais dimensionais. Então a porta estreita. Agora eu vou te falar de outra categoria, porque essa porta estreita, ela vai te levar à categoria da abundância. Mateus 19, 16. Quem está comigo aqui, diga eu. Diz: e eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? O que o jovem queria? A vida eterna. O que ele queria? Ok. Mateus 17 diz que larga é a porta e muitos entram, a boiada entra por essa porta, mas eles são destruídos, eles vão para o caminho da perdição. Mas a porta é estreita, são poucos os que entram, é a minoria que entra, mas essa minoria que entra encontra a vida. Jesus disse: eu sou a porta, e quando você entrar comigo, por mim você achará passagens, você vai achar vida. E o jovem chegou para Jesus e falou: mestre, eu quero herdar a vida. Em outras palavras, eu quero acessar a porta da vida. E ele lhe disse: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus estava dizendo? Você quer alcançar a vida, você precisa confessar pecados, você precisa confessar transgressões e você precisa confessar iniquidades. Guardar mandamentos é você ser livre de pecados, transgressões e iniquidades, porque o pecado é quebrar
quebrar a lei, é quebrar os mandamentos. Então, contextualizando, Jesus estava falando com ele: você quer herdar a vida? Pare de pecar. Você quer herdar a vida? Pare de transgredir. Pare de cometer iniquidade. E você vai alcançar a vida. Aquele que confessa e abandona, alcança misericórdia. E olha que o jovem disse, versículo 20: eu tenho tudo isso guardado desde a minha mocidade, e o que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, perfeito aí não é que você vai ser uma pessoa intocável ou uma pessoa sem nenhum defeito. Perfeito aqui implica em maturidade. Jesus disse: você tem mantido a santificação durante todo esse tempo, mas para você alcançar maturidade, para você experimentar a vida eterna, Jesus falou com ele: então vai, vende tudo o que você tem e dá aos pobres, e terás um bom tesouro no céu. Vem e me segue. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E disse-lhe então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Essa é uma palavra que foi usada de uma forma muito distorcida por muitos anos na igreja, dizendo que as pessoas que acessam o reino de Deus, elas têm que ser pobres. E isso é mentira do diabo. Deus quer que você seja enriquecido. Deus quer te abençoar. A bênção do Senhor, Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Então, se Jesus não quisesse que o rico entrasse no reino dos céus, Ele não iria liberar uma bênção que enriquece. Faz sentido? Então, não distorça essa palavra. A religiosidade utilizou isso, dizendo que as riquezas não vêm de Deus. Você, para acessar o reino de Deus, você não pode ser rico. Mas Deus confirma a sua aliança, confirma o seu pacto, nos dando o poder para gerar as riquezas. É isso que Deuteronômio 28 diz. Então Deus não é contra aqueles que adquirem riquezas. Deus não é contra aqueles que são ricos. E eu profetizo que você vai ser rico, e muito rico, nesse novo ano. Então quebre essa mentalidade. Jesus quer que você seja próspero. Jesus quer que você rompa essa mentalidade de escassez, de pobreza. Jesus quer te abençoar para confirmar a aliança que Ele tem com você. Jesus não estava falando aqui de quantidade de riqueza. Jesus estava falando de coração. Jesus não estava falando de quantidade que o jovem rico tinha. Jesus estava falando do coração que o jovem rico tinha. Que por mais que ele não cometesse pecados, transgressões e iniquidades, o coração dele tinha outro trono. No coração dele havia outro governo. E por isso que Jesus disse: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico, ou seja, uma pessoa que está com seu coração entronizado, seu coração dedicado a Mamon, acessar o reino dos céus. Agora, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. O fundo de uma agulha era uma porta em Jerusalém. Quem foi em Jerusalém conosco há um ano atrás, e nós estamos trabalhando para ir a Israel. Prepare-se, estamos vendo tudo isso e vamos. E quem vai comigo aqui, diga eu. Agora sim. Então, lá em Israel há uma porta, e essa era uma porta menor. Diga comigo, era uma porta menor. Era uma porta alternativa. Havia a porta de entrada, a porta principal de entrada de Jerusalém. Mas havia a porta que era chamada o fundo de uma agulha, que era uma porta menor, que era uma porta alternativa. Que quando a porta principal se fechava, essa porta alternativa, ela era aberta. E os comerciantes que vinham para acessar Jerusalém, para entrar em Jerusalém, eles tinham que fazer algo. Eles vinham carregados para entrar e vender, das suas mercadorias dentro de Jerusalém, e poder aí receber recursos financeiros daquilo que eles estavam trabalhando. Mas quando os portões se fechavam, esses comerciantes vinham com os seus camelos, e o que acontecia? Era uma porta menor, era uma porta estreita
era uma porta menor e estreita, e era uma porta alternativa. Para eles acessarem a cidade, eles tinham que entrar por essa porta, que era a porta chamada do fundo de uma agulha. Mas eles não entravam por essa porta eretos ou erguidos, porque a porta era uma porta menor e uma porta estreita. Então eles tinham que entrar curvados. Jesus foi o nosso servo sofredor, que entrou por uma porta para que você e eu pudéssemos receber o extraordinário da parte de Deus. Eles entravam curvados. Eles tinham que descarregar todos os seus camelos ali. Todas as mercadorias que vinham nos camelos abarrotados, eles tinham que descarregar, para que eles entrassem e os camelos também se encurvassem e passassem por essa porta. Então eles tinham que se despir, se descarregar. É isso que está acontecendo com você hoje. Você está se descarregando, se despindo de todo o fardo, de todo o peso, de tudo aquilo que você veio trazendo do ciclo anterior. Mas para você acessar a vida abundante, a vida eterna, você precisa se curvar. Você precisa reconhecer. Você precisa se humilhar. Você precisa entrar em humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o que acontecia quando eles passavam por isso? Os camelos também passavam. Aí sim eles começavam a trazer e a fazer toda a negociação das mercadorias, para que eles pudessem receber o extra. Então preste atenção, eles vinham com uma mercadoria. Quem é comerciante aí, quem é dos negócios, monte dos negócios, faz barulho aí. Eles vinham com suas mercadorias, mas eles acessavam a porta menor, a porta estreita, o fundo da agulha de uma forma diferente. Eu trouxe aqui, é o que eu tenho que dar valor, aqui é o que eu tenho. Você tem que me valorizar do jeito que eu sou. Não. Eles se rendiam, entravam pela porta. Quando eles entravam pela porta, eles começavam a negociar. E aquilo que eles tinham trazido como mercadoria, eles multiplicavam, eles triplicavam, eles quadruplicavam. Ou seja, eles vinham com um valor e eles entravam em Jerusalém e eles produziam um outro valor. Eles produziam o extra. O que acontece quando você passa pela porta estreita? Você recebe vida, você recebe governo e você recebe abundância. O que é abundância? É que aquilo que você tinha até hoje, se você entende que cada porta que você acessar, você vai precisar acessar com humildade, Deus vai liberar para você o extra. Você não entendeu? Eu estou dizendo que Deus vai liberar o extra. Eu estou dizendo que se você estava confiando naquela negociação que valia X, ela vai começar a valer 2X, 3X, 5X, 10X. Porque você está passando pela porta certa. Então Jesus não era contra os ricos. Jesus não estava falando contra os ricos. Jesus estava dizendo, esse jovem rico, ele não amadureceu o suficiente. Ele não entendeu. E esse é o erro. Nós dizimamos, ofertamos, primiciamos, buscamos viver uma vida de santidade. Mas por que, apóstolo? Eu ainda não vejo a vida abundante, a riqueza sobre mim, a abundância sobre mim? Te respondo agora, porque você ainda está cheio de orgulho e de soberba. E aqueles que têm tronos corrompidos no seu coração não podem acessar o extra de Deus. Porque o erro aqui não é ser rico. O erro aqui é a distorção do coração. Porque Deus não vai permitir que uma pessoa com o coração distorcido acesse o reino. Porque o reino de Deus é um reino de extra, é um reino de abundância, é um reino de recompensa, é um reino do mais, é um reino de multiplicação. E Jesus não quer que você se corrompa. Por isso que você precisa hoje entrar em novas dimensões de glória através do trono da misericórdia, se arrependendo assim como eu, nos arrependendo diante do Senhor e dizendo, Pai, todas as portas que o Senhor abrir serão portas
vindas por causa da tua graça. Não porque nós merecemos, mas por causa do teu favor, por causa da tua graça. O comerciante, ele se encurvava para acessar a porta, o fundo da agulha, para que ele pudesse entrar em Jerusalém. E quando ele entrava em Jerusalém, ele fazia o quê? Ele fazia o extra de recursos daquilo que ele trouxe. E é isso que vai acontecer com você. As portas estão abertas continuamente. E eu disse isso para algumas pessoas. Não é que a porta está fechada. Não, a porta não está fechada. A porta está aberta. É um ano de portais abertos. A porta está aberta para nós. O que determina o acesso à porta aberta? Que é grande, eficaz, mas é estreita. O que determina? O nosso coração. Por isso que Yom Kippur está aí. Por isso que o sangue de Jesus vem para nos redimir nessa manhã. Por isso que eu sinto e eu vejo o sangue de Jesus sendo derramado sobre a sua cabeça nessa hora. Trazendo profeticamente uma expiação de tudo aquilo que te bloqueava lá atrás. Liberando misericórdia e favor sobre a sua vida, para que você acesse essa nova porta e para que você viva o extra de Deus. Para você viver o extra de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é se descarregar. Você precisa se descarregar, se desentulhar. Você precisa tirar todo o entulho que está dentro de você, todo entulho, toda a sujeira, todo o peso, todo o fardo do pecado, para que você possa ser apto para receber uma mercadoria maior, para que você possa receber o extra de Deus. O que significa isso? Quando você entra na porta, vale mais o que está dentro do que está fora da porta. Seja inteligente. Se humilhe diante do Senhor e Ele vai te exaltar. Ele te exalta onde? Dentro da porta. Há mais valor dentro da porta do que fora da porta. O reino de Deus é assim. Você não precisa mostrar o seu nariz empinado para dizer que você tem valor. Quanto mais você humilha e reconhece a graça de Deus na sua vida, mais Ele te exalta dentro da porta. Mais Ele te exalta. E é isso que Ele vai fazer com você. Mas você precisa se descarregar. Então feche os seus olhos aí onde você está. Porque eu ainda vejo o sangue de Jesus. Vejo como gotas sendo derramadas sobre a sua cabeça aí nessa hora. Alguns vão sentir assim quente, outros vão sentir como gotas mesmo. É o sangue de Jesus começando a purificar a sua vida. E eu não sei quais são os bloqueios, aquilo que está te travando, aquilo que estava te resistindo, aquilo que estava te impedindo. Mas uma coisa eu sei, que para você acessar a porta, cear com Jesus, encontrar pastagens, encontrar vida, encontrar governo e encontrar a abundância do reino dos céus, você precisa confessar seu pecado, sua rebelião e sua iniquidade de orgulho e de soberba. Então, se você é como o jovem rico que guarda todos os mandamentos, mas eu não tenho cometido nenhum pecado, então você já confessa isso, porque o orgulho e a soberba, elas impedem, são indicadores de você não desfrutar do extra de Deus na sua vida. É um ídolo, é algo que está dentro do seu coração. A única maneira de você experimentar provisão, a única maneira de você experimentar o extra, a única maneira de você receber um carregamento maior, a única maneira de você receber o valor pelo potencial que Deus colocou em você, a única maneira da sua capacidade ser acrescentada é você se humilhar diante do Senhor. A porta, o fundo da agulha era uma porta estreita, era uma porta menor. Jesus queria aumentar a capacidade do jovem rico. Por isso que Jesus disse: vai, vende o que você tem, porque o que eu tenho para você é algo muito maior do que aquilo que você tem. Mas ele, por causa do orgulho, porque ele estava com o seu coração enraizado naquilo que ele tinha conquistado, ele não abriu mão, e por isso ele perdeu
a oportunidade de receber o extra, de receber o maior da parte de Deus. Hoje você vai fazer ajoelhar as suas riquezas, você vai fazer ajoelhar as suas conquistas, você vai fazer ajoelhar nessa hora a sua soberba, você vai fazer ajoelhar a força do seu braço, você vai fazer ajoelhar nessa hora o orgulho enraizado no seu coração, porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, e não há como você desfrutar do extra se o seu coração está contaminado, se o seu coração está entronizado. Então abra sua boca nessa hora, confesse aí aquilo que você tem cometido como transgressão, como iniquidade diante do Senhor. Já estamos acessando, esse é um dia onde todo o povo judeu, eles passam por um jejum, eles entram em jejum e eles passam o dia em jejum, afligindo, fazendo essa autoanálise, buscando aquilo que está ali, para que eles possam receber o extra que Deus tem preparado para eles na próxima temporada. Então esse é o momento de você afligir a sua alma, de você perguntar, sondar a sua alma, inquirir o seu coração, olhar, fazer uma autoanálise, pedir perdão ao Senhor, porque você tem abandonado os caminhos do Senhor, porque você tem preferido e tem decidido fazer outras coisas ao invés de priorizar o reino, porque você tem dedicado a sua vida a fazer outras coisas ao invés de dedicar a sua vida em prol do propósito da vontade de Deus, porque você tem visto as oportunidades com uma ótica diferente, com uma ótica de ambição, com uma ótica de soberba, com uma ótica ali de ganância, com uma ótica de avareza, com uma ótica de idolatria, com uma ótica distorcida. Mas hoje, Pai, confessamos isso diante do Senhor, nos humilhamos, reconhecemos que tudo que temos, tudo que somos, tudo que iremos ter, vem de Ti, e é por causa de Ti, e é para Ti, e por isso, Pai, reconhecemos o Teu sangue sobre nós, e eu declaro nessa hora, que o sangue de Jesus, em aspersão, venha fazer com que Deus venha propor um propiciatório para nós nesse dia, a nuvem da glória, o trono da misericórdia, seja preparado nos tribunais celestiais, os livros sejam abertos nessa hora, e venha a voz do sangue começar a falar mais alto do que qualquer outra voz, do que qualquer outra voz de corrupção, do que qualquer outra voz de vergonha, qualquer outra voz nessa hora de soberba, de orgulho. O sangue de Jesus comece a falar e comece a liberar vida, comece a liberar nessa hora abundância. Jesus, acessamos a porta, abrimos a porta, queremos que o Senhor adentre conosco e que o Senhor venha cear conosco. Queremos viver nesse ano 5784 a medida extra de Deus, a medida da provisão de Deus, em nome de Jesus. Descarregamos, nos despimos de toda carga emocional, de toda carga mental, de toda carga de pecado, de toda carga de transgressão, de toda carga de iniquidade. Nos despimos nessa hora, deixamos para trás, decidimos abandonar, para que sejamos alcançados pela Tua misericórdia, para que sejamos alcançados pela Tua misericórdia. Que os querubins da glória, com a Sua sombra, venha nos cobrir nessa hora, venha cobrir essa casa, venha cobrir a Action Church, venha cobrir as pessoas que estão nos assistindo nessa hora. Querubins da glória
do trono de Deus nos cubra, nos proteja. A glória, a nuvem da glória de Deus e o sangue da aspersão comece a falar para nós nos dias de hoje, em nome de Jesus, e a liberar o acesso à porta dimensional de governo. Entramos pela porta, ceamos contigo, assentamos contigo nas regiões celestiais para governar, e eu libero sobre você uma medida de provisão extraordinária. Eu profetizo aumento de capacidade. Jesus queria aumentar a capacidade do jovem rico. Eu declaro nessa hora que a oportunidade que estamos tendo fará com que acessemos essa porta estreita e alcancemos o aumento da sua capacidade. Seus ombros sejam ampliados, sua inteligência seja ampliada, sua capacidade de governar seja aumentada nessa hora, em nome de Jesus, porque você está coberto, você está aspergido pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus.